Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo da série Passo a Passo do Projeto Função Autonômica. Eu sou Felipe Martuzzi, fisioterapeuta, professor, osteopata, DO, PhD, não necessariamente tudo nessa mesma ordem. É isso, mais um vídeo aqui com vocês. E, novamente, esse aqui é parte do Projeto Função Autonômica. A gente quer que você entenda o seu nervoso autônomo como uma ferramenta aí de avaliação diagnóstica, né, de como que a gente utiliza das informações dele para que a gente possa entender os pacientes, dominar os nossos tratamentos, né, enfim, ajudar as pessoas aí, bem bacana. E olha só, aqui a gente vai do básico, tá? Então, para quem já entende um pouco mais do básico, entenda como revisão. E para você que acha que sabe o básico, assista para ver se sabe mesmo, confere, vê se algumas das informações aqui batem com o que você estudou, se tem divergência, enfim. E todo esse processo é bem interessante, tá? Que a gente tem aí. Muito bem. E, por incrível que pareça, assim, essa série, ela veio de perguntas que as pessoas fazem nas redes sociais, né? E eu tô gravando de novo aqui no quarto da minha filha, né? Eu faço algumas gravações aqui também, né? Olha lá. É um cocô unicórnio. Beleza. E aí hoje, uma das perguntas que eu selecionei que foi interessante, assim, o que é o sistema nervoso simpático e parasimpático? Poxa, eu vou ficar aqui vendo essa gravação para saber o que é. Pô, eu sei o que é. Assim, sabe mesmo? Se eu te perguntar assim, o que é, você sabe dizer na lata, às vezes fazer um vídeo sobre isso, e esse é um desafio, ficou um desafio para mim. Ter que responder num vídeo o que é o sistema nervoso simpático e o que é o sistema nervoso parasimpático. Então vamos lá, meio que desafio aceito e vamos tentar explicar de uma maneira assim bem didática e de uma maneira que possa ajudar, né? Então, a gente tem, gente, os sistemas corporais divididos em várias óticas e aspectos. Você pode dividir de inúmeras maneiras, né? De onde ele veio, do tecido embriológico, você pode dividir pela função, você pode dividir pela anatomia, pela forma de funcionamento, que é uma relação mais fisiológica, enfim, tem inúmeros sistemas que atuam no nosso corpo, né? Um deles, que é o sistema nervoso, né? Ele é um sistema, assim, muito interessante, porque ele é um sistema que ele basicamente ele teria que pegar, vamos dizer assim, tudo o que está acontecendo ao redor, né? Então ele é um sistema, vamos dizer, de captação de informações no meio ambiente. Vamos lá. Captar informações do meio ambiente. Ele capta essas informações, né? Então, que informações seriam essas? Antigamente, os principais eram temperatura, né? Você saber como está a umidade, CH não, né? Umidade, enfim, tá ali. Então você tinha que pegar essas informações. Então, à medida que os animais foram ficando mais evoluídos, né, a gente começa a ter esse sistema também influenciando respostas, né? Então, não só captar as coisas do meio ambiente, né? Captar as coisas do meio ambiente, mas como dar resposta a elas. E as respostas corporais, olha que interessante, elas basicamente são duas. É muito doido isso. Você normalmente responde no ambiente por duas maneiras. A primeira maneira básica de você responder ao meio ambiente, tá, é por uma contração muscular.
Você responde ao meio ambiente por uma contração muscular. Isso é bem interessante, né? Então, por exemplo, você vai estar no processo de luta ou fuga. Você corre, você mexe músculo. Você briga, você mexe músculo. Você discute com alguém, você mexe músculo, fonação, controla a entrada e saída do ar, etc. Então, você coloca, vamos dizer, todo o seu aparato fisiológico no sentido daquela ação, né? Então, é isso que acaba ocorrendo, uma contração muscular, tá? E no segundo passo, segunda forma de reação, é uma reação do estímulo de uma glândula a produzir alguma coisa. Então, por exemplo, você pode estar assistindo um filme ou estar passando uma situação, se emocionar e chorar. Aí você começa a chorar, é uma produção de glândula, né? O cheirinho na hora do almoço, tá com fome, tá perto de almoçar, e o cheirinho começa a salivar, por exemplo, ou tá passando nas redes sociais aí, passa aquelas, parece até sacanagem que eles fazem, bota aquela comida maravilhosa lá, e aí você começa a salivar. Então, isso também é uma resposta, vamos dizer assim, autônoma, uma produção de uma glândula, beleza? Muito bem. E aí o que que ocorre? A partir disso, o sistema nervoso ele foi se subdividindo, subdividindo, subdividindo. E começou-se a ter, vamos dizer, todo um sistema associado a, a vamos dizer, responder, captar e responder ao corpo o que está acontecendo. Captar e responder ao corpo. Captar e responder ao corpo. Então, esse aqui, vamos dizer, o sistema de captação. Esse aqui é o sistema de resposta. Captação e resposta, captação e resposta, captação e resposta. Então, o sistema foi ficando assim, captando e respondendo, né, todas as, todos os estímulos do meio ambiente. Ok. Então, a partir disso aqui, né, à medida que foi evoluindo, né, os animais, os primeiros animais a terem isso e começarem a reagir, serem muito reativos, eles começaram a ter uma possibilidade de sobrevivência, né? Então eles começaram a sobreviver mais e começaram a ficar mais evoluídos nisso. Então esses animais eles começaram a ter maior sucesso nessas estratégias, porque ele conseguia entender o que estava acontecendo e conseguia responder bem a esse sistema corporal. Então a partir disso os cérebros começaram a receber um monte de informação e foram captando isso e especializando mais esses núcleos, né? E aí, esses primeiros grandes núcleos de respostas cerebrais, eles começaram a formar tanto um eixo medular, né, quanto que a gente chama do tronco cerebral. Então, assim, só para a gente ter uma noção, é como se aqui fosse medula, tá? Perdão, bulbo, ponte, mesencéfalo. Então, eles foram evoluindo e criando mais neurônios ali com as informações e isso foi sendo transmitido às gerações. E a partir disso, vamos dizer, criou-se todo um sistema de chegada de informações, criou-se todo um sistema de chegada de informações, né? Essas áreas cerebrais. Começou-se a ter células especializadas em cada porção dessa, para que ela pudesse, vamos dizer assim, codificar essa informação e principalmente enviar uma resposta a isso. Então, a resposta
vamos dizer, ela começou também a ser enviada ao corpo, né? Nesse sentido. Então, tá aí, ó. Vocês terem uma ideia como a coisa surgiu. E aí, esses conceitos começam a ficar interessantes, porque ele começa a ter uma noção do que a gente chama do que é aferente e do que é eferente, né? Então, o sistema começa a ter possibilidades do que chega de informação e o que ele responde de informação. E aí, esses sistemas de resposta, eles começam a se especializar em algumas coisas, né? Então, eles começam a se especializar no sentido de deixar o corpo mais apto a essa luta, né, pela sobrevivência, e nem sempre o mais interessante é lutar, às vezes o mais interessante é fugir. Então, o próprio sistema começa a entender essas relações, e isso vai evoluindo nesse cérebro mais primitivo, fazendo com que os animais pudessem estar sobrevivendo ao longo do tempo, porque tem os predadores, tem gente que não é predador, tem quem come as árvores, etc. Né? Enfim. Então, a partir dessas relações começa a acontecer isso. E aí esse sistema vai sendo desenvolvido. E aí, por exemplo, as respostas vão desde uma contração muscular, que é brigar e correr, é brigar para matar o outro, pensando nos animais, né? Ou, por exemplo, o caso do gambá lá, que solta aquele cheiro e afasta o predador. Ou aquelas lulas que soltam aquelas tintas pretas para fugir do predador, etc. Isso são contrações glandulares, né? Na verdade, são respostas glandulares aí ao sistema, né? Então, isso acaba também sendo um padrão de resposta. Muito bem, retomando o vídeo aqui, o meu menino Eduardo caiu de bumbum no chão, tadinho. Tá com o bumbum todo doído. Muito bem, já dei a assistênciazinha ali, vamos retomar aqui, né? Então, olha só, quando você tem essa questão do que chega e do que sai, quanto mais especializado isso, a resposta, essas respostas começam a ser especializadas em dois grandes grupos, né? Essas respostas, elas começam a, vamos dizer assim, ter uma estratégia para você sobreviver, no sentido de você não ser morto por um bicho, por um animal, por uma outra questão da natureza, né, de um enchente ou uma chuva, um raio, etc. Que é a questão de lutar ou fugir. E entre esse período de você estar lutando e fugindo, você tem que pouco a pouco ir repondo suas reservas de energia, porque senão você não ia ter uma estratégia de sobrevivência. Então o corpo começou, né, a dividir isso, tentando uma estratégia de gasto de energia, né? Começou a ter uma estratégia de gasto de energia contra uma estratégia de reposição de energia. Nossa, professor, mas isso está parecendo aula de fisiologia do exercício e tal, mas tem a ver. Claro que tem a ver, né? Então, e aí se a gente colocar dentro dos sistemas corporais, né, cada sistema aí com a sua peculiaridade, né? O sistema nervoso começou a ser também se desenvolvendo cada vez mais, e esse cérebro que era primitivo, ele começou a ter também outros mecanismos cerebrais maiores, assim, né? Então ele começou a ter outras demandas, vamos dizer aqui. Aí com essas outras demandas, tá? Isso aqui é o desenho só esquemático. Vamos dizer que começou a haver uma certa consciência sobre o seu estado, sobre quem você é e sobre o que você faz aqui nesse mundo. E aí esse aqui é o nosso tema racional, né? E
que no meio termo entre eles está o sistema emocional, que ele te torna um pouco racional, te torna um pouco, vamos dizer assim, reativo, né? Então esses sistemas, vamos dizer, racional, límbico, que é o emocional, e esse que é mais animalesco, ele costuma ser chamado de reptiliano. Reptiliano, límbico, e aqui o racional. Tá aí. Então, olha que interessante. Quando você começa a ter uma boa noção disso aqui, você começa a entender como que essa coisa vai atuando. Então, quando começou a se ter consciência das coisas, imagina que loucura que é ser você ter consciência de que, ou você ter que lembrar o tempo inteiro que o seu coração tem que bater. Ou você tem que lembrar o tempo inteiro que o seu estômago tem que funcionar quando você come. Você não ia fazer nada, você ia ficar só responsável por aquilo. Então, quando veio o ser humano, com toda essa complexidade a mais, não tinha como manter isso no nível de consciência, vamos dizer. Então, por exemplo, os animais, a maioria que não tem sistema racional, vamos dizer assim, né, já são provados alguns animais que eles têm um pouco essa noção, né, de quem ele é, dessas interações, né? Mas a grande maioria não. Ele basicamente ele luta para sobreviver, come, dorme, repõe energia, gasta energia, repõe energia, gasta energia, e é isso, é a vida deles. Então ela fica muito nesse contexto aqui, né? E aí começou-se a ter, vamos dizer, uma área do sistema nervoso, neural, que mantém esse estado, vamos dizer assim, mantém esse estado básico do indivíduo, que eu não sei se já ouviu esse termo, já deve ter ouvido falar, que a pessoa está em estado vegetativo. Quem já ouviu falar nisso? O estar em estado vegetativo significa assim, que só as funções básicas ocorrem. O que é função básica? Esse que está em azul que eu mostrei aí. Vai só capturar a temperatura, bater o coração, tal. Então esse é o estado vegetativo. Então a gente tem um estado vegetativo, que é esse que mantém a gente assim, mais o nosso estado normal. Então esse estado vegetativo é que é controlado, vamos dizer assim, basicamente pelo sistema nervoso autônomo. E entre algumas línguas é chamado de sistema neurovegetativo. Vocês sabem que eu fiz minha formação pela Escola de Madrid, dou aula lá, etc. Então, em espanhol é sistema neurovegetativo, que mantém as funções ocorrendo. E é muito interessante, você pode ter pedido para a consciência inteira que isso ocorre independente da sua vontade. Olha que loucura, né? E isso é muito interessante a gente entender desse básico. Então, a primeira coisa que é interessante, né, de a gente colocar, é que assim, então esse sistema, né, sendo que é o sistema simpático parasimpático, a primeira coisa é que ele é parte do sistema neural. Ele é parte do sistema neural, né? E ele é de um sistema neural que, em tese, ele é não consciente. Então, se eu parar para pensar, nós passamos anos de evolução da Terra, da humanidade, dos animais, o que você quiser, tá? Nisso. Justamente nessa forma não consciente. Então, se fala muito hoje que muito desses feelings, dessas percepções que as pessoas têm, são parte desse sistema avisando
ou dando noções a essa pessoa disso, né? Pessoa que capta essas outras coisas. Então ele é não consciente também. Ele tem uma característica que ele mantém o estado vegetativo. Ou seja, ele pode deixar o ser vivo lá sem consciência, mas os sistemas corporais ainda estão funcionando. Claro que ele vai definhando, né? Porque, enfim, ninguém quer estar nesse estado, óbvio, mas ele acaba ocorrendo dessa maneira, né? E aí, vamos dizer assim, essas funções de manutenção do estado vegetativo, elas foram divididas em manutenção da vida e reposição. Vamos lá. Essa manutenção da vida, ela foi dividida em dois grandes grupos. Num estado de lutar pela vida ou fugir pela vida, e no estado de repor a energia, vamos dizer assim, tá? Para que você possa lutar e fugir pela vida. Aí você luta e foge da vida para que você possa depois poder repor a sua energia. E fica esse ciclo. Então, acaba que essa nossa vida, né, aqui, ela basicamente tem um estado assim. E é interessante, né, vira quase um tema filosófico a partir disso, né? Então, nossa vida é eterno, lutar e fugir e repor energia. Então, vários dos nossos problemas estão ocorrem quando alguma dessas coisas falha, de forma geral, né? E é muito interessante porque a partir disso, esse estado vegetativo não consciente que faz parte do sistema neural que ajuda a manter a vida, começou a ser dividido estruturalmente, funcionalmente, principalmente, em sistema nervoso autônomo. Aqui se chamou de parasimpático e esse de cá se chamou de sistema nervoso autônomo simpático. Então acaba que ficou assim, né? Então todo esse sistema de recrutar a energia para fugir ou lutar, você tem uma relação neural importante aí. E a reposição de energia com o parasimpático. Beleza? A partir dessa relação, começou-se a desenvolver outros sistemas de suporte e apoio a ele. Tá? Mas o sistema nervoso simpático, o sistema nervoso parasimpático, o que eles são sistemas de manutenção da vida. Né? Eles são sistemas de manutenção da vida. Tanto para lutar e fugir, né, das coisas. Por exemplo, o que é o nosso lutar hoje? É talvez ir ganhar dinheiro. É talvez pagar suas contas, suas prestações, etc. Que é o que faz você poder comprar abrigo, proteção, que é a tua casa, comprar comida, que é o que repõe sua energia. E basicamente é isso que você faz, né? E é isso, né? Aí, nisso você procria, cria os seus filhos, tentando dar a eles também proteção, ensinando eles a lutar e fugir quando é preciso, ensinando eles a como repor a energia deles. Até que eles se tornem, vamos dizer assim, adultos independentes e que possam fazer isso e seguir
para os filhos deles. E aí, basicamente, quando eles começam a seguir os filhos deles, a tua etapa está acabando, porque você já cumpriu o seu papel. E esse é um ciclo da vida, né? E é muito interessante poder comentar um pouco disso assim, né? Porque às vezes a gente fica numa questão muito técnica, e quando a gente estuda o sistema nervoso autônomo assim, muito, essas coisas vão vindo à tua cabeça e você começa a ter consciência de outras questões também. E é muito legal poder dividir e explicar um pouco disso, levar mais dessas informações aí às pessoas, né? Então isso acaba sendo muito interessante, tá? Bom, claro que esse talvez não é o grande foco de atuação, né, aqui do projeto, mas ele não deixa de ser algo assim bacana e importante, né? E bom, uma das pessoas que vocês podem seguir, se vocês quiserem saber mais sobre isso, é o meu grande amigo Paulo Dobruski. Então, procura nas redes sociais aí, né? Paulo Dobruski, aí ele tem também um curso sobre neurovegetativo, bem legal, já fiz também. Então, vale a pena, né? Sem querer, assim, sem pensar em, em linguar informação nem nada. Normalmente ele tem coisas bem bacanas para ensinar, dentro do sistema nervoso autônomo também, óbvio, mas esse aqui é um dos pontos altos, né? Quando ele explica essas relações. Tá? Então vale bastante a pena, segue ele lá e é isso, né? Então, sendo assim, o que é o sistema nervoso simpático ou parasimpático, a gente pode ter várias definições, né? Várias possibilidades, mas vamos dizer assim, o que eu mais gosto é que ele é, vamos dizer, quem mantém, são sistemas de manutenção da vida, né? Eu vou até anotar aqui, vamos por aqui, e ficar legal. Sistemas de manutenção da vida. E aqui um parênteses vegetativo. Vamos dar nosso colchetezinho aqui. Tá aí. Tá, um belo resumo. Frase para pôr no Twitter. Então, a ideia era, se é para dar um resumo, o resumo está aqui no fim. Tá? Legal. Então, tentei passar o histórico para vocês aí e tudo mais, para mostrar aqui o SNA simpático e parasimpático são sistemas de manutenção da vida vegetativa, né? Seriam aí as principais relações desses dois sistemas, né? Muito bem. Então, a ideia desse vídeo era falar um pouquinho esse desafio, né? Em como falar o que é o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, fica essa relação. Já deixei a dica aí do seguir o Paulo também. E é isso, meus queridos amigos. Bom, esse foi mais um vídeo da série. Se você gostou, faz aquelas paradinhas lá que todo pessoal pede, né? Dá o like, segue o canal, marca um amigo, né? Copia o link, envia para eles se você acha que vai ser uma coisa legal para as pessoas. Compartilha isso, a gente compartilha sempre muita coisa ruim. A gente tem que começar a compartilhar coisas que a gente julga ser legais também. Beleza?
Então é isso. Fiquem bem. A gente está seguindo essa série, né, do passo a passo aí. Toda semana tem vídeo novo, então fica ligado. E eu encontro vocês na próxima. Aquele fraternal abraço e até!